Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu tomo a escritura do livro de Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. A Bíblia nos ensina a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribar, ou seja, não confiar no nosso próprio entendimento. Isto não quer dizer que devemos ignorar por completo o nosso entendimento das coisas. Isso quer dizer apenas que quando o nosso pensamento diverge do ensinamento da Bíblia, então nós devemos deixar de lado o nosso pensamento e ficar com a Bíblia. Mas por que razão faríamos isto? Porque o nosso pensamento está no nível humano. A Bíblia, a palavra de Deus, está no nível divino, no nível infinito. E nós não temos capacidade de entender algo que está em um nível tão alto como é o nível dos pensamentos de Deus. Como, por exemplo, se eu tiver que dar uma vacina no meu cachorro, ele jamais concordaria em se submeter a uma vacinação, o que para ele é algo apenas doloroso, mas está fora do nível de alcance dele entender que aquela vacina ali vai produzir os anticorpos para protegê-lo contra males futuros. Isso está fora do alcance de entendimento dele. Do mesmo modo, a palavra de Deus está fora do nosso nível de entendimento. Então, a palavra de Deus, ela está em um nível tão alto que, se a pessoa não tiver esse entendimento, ela vai divergir da palavra. Porque, obviamente, nosso pensamento e os pensamentos de Deus estão em níveis diferentes. O profeta Moisés, ele nos mostrou, através da pregação da palavra de Deus, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no primeiro dia ele fez isto, no segundo dia fez aquilo. E todos nós cremos nisto, aleluia, glórias a Deus. Até que um dia apareceu em cena um homem chamado Charles Darwin e disse que não. Na verdade, as coisas não são assim. Que não foi Deus quem nos fez. Mas nós somos frutos de uma evolução. Viemos de uma bactéria. A primeira delas foi a cianobactéria. E aí fomos evoluindo de uma bactéria e passamos pelo macaco. E chegamos no homem. Bom, eu poderia falar algumas coisas aqui para mostrar quão ridículo é esta teoria, mas não é nosso objetivo mostrar o quão ridículo é essa teoria ou qualquer outra que vá contra a palavra de Deus. O que queremos mostrar é a veracidade da palavra de Deus. Há muitos anos atrás eu li um livro
de um geneticista. Ele era ateu. Ele não cria na existência de Deus. Ele era um adepto, um seguidor de Charles Darwin. Mas quando ele foi estudar o genoma humano, código genético humano, ele viu que para o ser humano dar certo, para o ser humano funcionar, ele viu que dentro do núcleo de uma única célula tem tanta informação no nosso código genético, tem tanta informação. E tudo tem que estar de forma tão organizada, de forma tão correta, em uma sequência tão correta. É como um livro. Um livro, você tem que escrever as palavras da forma correta. Então, para uma palavra estar correta, todas as letras que formam aquela palavra, todas aquelas letras têm que estar na sequência correta. Para formar uma frase, não somente todas as letras nas palavras têm que estar na sequência correta, mas todas as palavras têm que estar na sequência correta para formar uma frase. E para formar um parágrafo, todas as palavras, todas as frases, todas as letras têm que estar na sequência correta. Além disso, é necessária uma pontuação correta para formar um parágrafo correto. E para um capítulo do livro estar correto, todas as letras, todas as palavras, todas as frases, todos os parágrafos, tudo tem que estar numa ordem, numa sequência absolutamente correta para formar um capítulo correto. E então, para formar um livro, você tem que ter todos os capítulos na sequência correta. Então, o livro é formado de muitos capítulos, que é formado de muitos parágrafos, que são formados de muitas frases, que são formados de muitas palavras, que são formadas de várias letras. E a sequência, tudo tem que estar na sequência exata, para que o livro transmita uma mensagem correta. Se para que um livro funcione, para que um livro passe a mensagem correta, tudo tem que estar submetido a uma tremenda ordem e organização como essa para formar um livro e para formar o ser humano. E para formar aquele animal, aquela árvore, para formar o sistema solar, a nossa galáxia, o universo. Então o geneticista viu que não tinha como todo este nível absurdo de informação estar em uma ordem absurdamente correta se não houvesse uma inteligência por detrás. Então, o geneticista, que era ateu, deixou de ser ateu e ele teve que reconhecer que existe uma inteligência absurdamente grande por detrás de toda a criação. Esta inteligência absurdamente grande e evoluída, nós chamamos de Deus. É o nosso Deus. Este Deus que em seus pensamentos infinitos conheceu a mim, conheceu a você. Ele sabia antes da criação do tempo. Ele sabia que nós viríamos e ele sabia que nós creríamos nele. E ele nos amou e ele criou os meios de sermos
salvos. Ele se fez carne, como diz a palavra, e ele habitou entre nós. Ele deu sua própria vida no Calvário. E ele oferece uma oportunidade para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse: aquele que vencer todas as incredulidades se assentarão com ele no seu trono. Então, quem é que vai vencer? Aquele que conseguir transpor todos os tipos e os mais variados níveis de incredulidade. Então, Deus tem os seus profetas. Satanás tem os seus falsos profetas. Então, Deus teve Moisés. O diabo tem Charles Darwin. Deus, agora, por último, teve o seu último profeta, William Branham. E o diabo também tem os seus falsos profetas. A pessoa que você decide parar para ouvir, essa pessoa define o seu destino. Tenha responsabilidade consigo mesmo. Tenha responsabilidade com a sua alma. Eva parou para ouvir a serpente. E isso lançou não somente ela, mas toda a raça humana no pecado. O nível de informação hoje é absurdo. É guerra na Ucrânia, pessoas que morrem de fome na África, milionários que morrem em um submergível no fundo do oceano, Israel lutando contra o Irã. É uma informação aqui, é outra ali, é a economia, é a corrupção generalizada no país, é a falência não somente da política, mas também do sistema judiciário. Todas estas coisas são apenas meios de roubar a nossa atenção daquilo que realmente é importante. O que é realmente importante é o que Deus falou. É o que está registrado na Bíblia, nas mensagens, na palavra de Deus. E lembre-se, ou entenda, todo o objetivo de Satanás é roubar a única arma que você tem capaz de vencer a ele, que é a palavra. Não deixe que nada te afaste de Deus. Não deixe que nada roube o seu tempo com Deus. Não deixe que nenhuma informação do mundo te prive da informação mais importante que há. Através da leitura, da Bíblia, da mensagem, dos cultos. Não deixe que nada importante te roube o tempo daquilo que é ainda mais importante. O tempo da oração, o tempo da consagração, o tempo da adoração a este ser que é tão grande, ele é infinito, mas ele te conheceu, ele viu que você quereria nele, ele te amou, ele te escolheu, ele te elegeu e ele te deu tudo aquilo de que você precisaria para vencer o inimigo. Ele te considerou digno de se assentar no trono com ele. Então reconheça quem é você. E Deus te dará tudo aquilo que você necessita. Deus te abençoe.